nós vamos conversar agora com o deputado federal Mauro Filho, Carlos Mauro Benevides Filho. Pronto, já está comigo na tela? Seja bem-vindo, deputado. Bom, que alegria poder estar falando não só para o meu querido estado do Ceará, J. William, mas já recebi inúmeras mensagens, inclusive no meu WhatsApp, porque estamos falando para vários estados brasileiros. Portanto, minha primeira palavra, parabéns, né, pela grande audiência, cumprimentar o Serginho por essa grande ideia, tanto de coração como cearense, orgulhoso aí de todos vocês, deixar o meu bom dia para os cearenses, homens e mulheres, e para todos aqueles dos estados vizinhos que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Deputado, eu estou vendo aqui que na última eleição você foi votado em Xeramobim, você tirou 157.510 votos e está no 5º mandato consecutivo. Então, veja, eu fui candidato a deputado estadual por 24 anos, né, inclusive na última votado também em Quixeramobim. Essa é a primeira minha eleição para deputado federal. E como você sabe, quem ocupava essa cadeira era o meu pai, Mauro Benevides, realmente um homem conhecido pelo Brasil afora pela sua correção, pela sua identidade com as pessoas que sempre o procuravam. Portanto, para mim, a responsabilidade é ainda maior, não somente por ter sido secretário de Estado da Fazenda durante 12 anos, J. William, 8 anos na gestão do governador Cid, 4 anos na gestão do governador Camilo Santana, e agora, parceiro, portanto, do governador Camilo, estive na Secretaria de Planejamento, para poder, o governador me pediu para dar uma reorientada nessas questões, mas nesse momento, cumprindo aquilo que a população cearense e parte da população de Quixeramobim me designou para exercer o meu mandato de deputado federal, e é por isso que estamos agora, e vamos falar sobre isso, sobre as ajudas em relação às prefeituras, aos governos do estado, ao auxílio alimentação. Tem muita coisa aqui para a gente falar e explicar a você, minha cara dona de casa, meu caro trabalhador, comerciante que nos escuta nesse momento. Vamos procurar clarear o que é que a gente vem fazendo nacionalmente e aqui no estado do Ceará. O nosso tema é a economia em tempos de pandemia, perspectivas, desafios e como tem ligado os governos com essa, como tem lidado, né, os governos com essa temática. Exatamente, porque o que é que a população brasileira, aliás, o mundo está desorientado como é que esse tal de coronavírus, ou na linguagem médica, a Covid-19, que é o termo mais técnico e científico em relação a isso, está todo mundo, de uma hora para outra, ficou sem entender como é que esse acometimento, não só do contágio, mas também da gravidade para segmentos da população mundial, e aqui do Brasil, e em especial no estado do Ceará, como é que isso acometeu isso tão fortemente. Como está havendo, J. William, tanto uma redução da demanda, ou seja, das compras, como há uma redução também da oferta, ou seja, da produção, então o impacto econômico disso é muito grande, ele é muito grave. Obviamente que a vida, ela é a preocupação maior de todos nós, de todos os governantes, que nesse momento têm como missão fundamental preservar a vida de cada uma dessas pessoas que estão sendo infectadas, não consegue, portanto, resistir a essa gravidade, e é por isso, portanto, que não só a gente tem que estar fortalecendo os estados e também os municípios para que eles possam acolher todos esses pacientes, homens e mulheres, para que isso não venha, na realidade, a via óbito. E é por isso que minha primeira palavra começa no seguinte: como a atividade econômica, J. William, caiu, né, as pessoas estão consumindo menos e as empresas estão produzindo menos, isso você vai ter o informal não tendo renda, você vai ter pessoas que são no mercado, que faz uma diarista, uma pessoa que vende pipoca na igreja, esse pessoal está todo mundo desamparado. Até mesmo os empregados, que agora estão desempregados, a gente tem que ter uma cautela em relação a isso. Então, o que é que nós fizemos? Qual foi o meu papel como economista, como professor da Universidade Federal do Ceará? Aliás, quero mandar um abraço para todos os meus homens e mulheres, professoras e professoras que estão nos vendo e ouvindo nesse exato momento.
Primeiro, foi olhar para os municípios e recompor o fundo de participação dos municípios. Portanto, nacionalmente, como a redução da atividade econômica reduz o FPM, e o que é o FPM? Aqui e acolá, nas minhas lives, que tenho feito pelo menos 3, 4 por dia para esclarecer isso, as pessoas talvez não saibam o que é isso, mas os municípios e os estados, os municípios, por exemplo, os estados têm o FPE, Fundo de Participação dos Estados, e os municípios têm o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que, J. William, é a maior fonte de receita da maioria dos municípios brasileiros, é exatamente o FPM. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos a restituição para o município do seu fundo de participação, que é aquele percentual que os municípios têm do que a União arrecada do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados. E como é essa reposição? Muito simples, todo mundo pode entender. Você vê quanto, por exemplo, Quixeramobim, aliás, mandar um abraço para todos aqueles que fazem o município, desde o prefeito Clébio, quero abraçar o meu amigo, companheiro, um abraço ao Cirilo Pimenta, a tantos vereadores e vereadoras que acreditam e acreditaram no meu trabalho, quero abraçar de coração as lideranças comunitárias, abraçar a todos vocês. Então, os municípios, eles têm 23,5% mais um do que a União arrecada de imposto de renda e de IPI. Mas como a União está arrecadando menos, isso significa que o FPM também vai cair. Ora, então o que é que nós fizemos? Município, veja quanto foi seu FPM do ano passado, veja quanto arrecadou nesse mês, abril, vamos dar um exemplo. Se você em abril, ano passado arrecadou 1 milhão, e esse ano o município arrecadou 700 mil, isso significa que no mês seguinte, quando o município for receber o FPM do mês, ele recebe o do mês, mais a diferença que ele deixou de receber no mês anterior. 1 milhão menos 700 dá 300 mil reais. Portanto, o município recebe o do mês e mais 300 mil reais. Portanto, não haverá perda na receita do FPM. Essa é uma notícia importante, que os comerciantes saibam disso, que os servidores públicos municipais saibam disso. Isso dá um menor prejuízo, vamos dizer assim. O segundo ponto, em relação aos estados, é a mesma coisa do FPE, viu, J. William? Fizemos a mesma coisa, recompondo mês a mês, para que isso não tivesse diminuição. E o segundo ponto é esse projeto de lei que acabamos de aprovar, que é exatamente, o governo federal, isso se iniciou na Câmara, o Senado tomou também para si, isso já foi encaminhado para o presidente Bolsonaro sancionar, que é o seguinte, rapidamente, para que as pessoas que estão aí nesse momento, tomando aí uma águazinha, um café, enfim, já se preparando para o almoço, vamos lá dizer o seguinte, nós vamos repassar, o governo federal vai repassar 60 bilhões, eu disse bilhões com B de bola, tá? 60 bilhões de reais, sendo para estados e municípios, sendo 50 bilhões para estados e municípios, de maneira livre, eles poderão usar da maneira como desejarem, e 10 bilhões, J. William, será obrigatória a aplicação em saúde. Desses 10 bilhões, 7 para os estados, 3 para os municípios. E como será distribuído isso? Aliás, esse percentual já está disponível em todos os cantos. É importante que cada município tenha já o seu percentual para que a população possa devidamente acompanhar. E também vai ser dividido não só pela população, mas também pela taxa de incidência da Covid. Nos 50 bilhões restantes, 60 menos 10 são 50 bilhões. 30 bilhões para os estados, 20 bilhões para os municípios, para compensar a perda do ICMS dos estados e do ISS dos municípios. É uma maneira de minimizar, porque esses valores não recompensarão as perdas que lá vão acontecer. Portanto, é importante que os gestores brasileiros acostem aí o cinto nesse exato momento, apesar do FPM ser todo recuperado, é importante fazer uma gestão ainda mais forte para poder não ter surpresas lá na frente. E por último, para que a gente possa fazer um debate, J. William, tem o auxílio emergencial,
que isso foi um programa criado ainda em agosto de 2019, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chamou ali 4 deputados, o deputado Mauro Filho, a deputada Tabata, o deputado Orlando Silva e o deputado Felipe Rigoni, para tentar fazer um programa social para a Câmara dos Deputados. A Câmara vinha tratando só tema econômico. Era a reforma da Previdência, liberdade econômica, independência do Banco Central. Estava faltando, era uma cobrança de todos os deputados, vamos fazer justiça nisso, que a Câmara tivesse um papel de cunho social. E aí a gente vinha trabalhando nesse auxílio emergencial. Quando chegou a Covid, a Câmara já estava quase pronta, por isso que nós partimos na frente. A Câmara fez esse projeto, que foi para o Senado e depois foi para a sanção do presidente da República. O Ministério da Economia tinha proposto R$200, nós aumentamos para 500, tínhamos aumentado para 500, mas na hora da votação, e a gente tem que ser sincero nisso, o líder do governo na Câmara recebe uma ligação da Presidência da República dizendo que poderia levar para R$600. E aí acabamos aprovando na família até R$1.200, para aqueles que, portanto, que têm renda familiar per capita, ou seja, por pessoa abaixo de R$ 522,50, que representa exatamente metade do salário mínimo. E aí todos os autônomos, todos os informais, o microempreendedor individual, a mãe solteira ou o pai solteiro, os Bolsa Família. Olha, J. William e o pessoal do Bolsa Família, que tem uma renda média aí de R$200, 180, 220, esse pessoal saltou de 200 para 600 ou 1.200, dependendo do tamanho da família, que é importante o impacto positivo. Muita dificuldade para receber o dinheiro, nós estamos cobrando isso. Eu recebi na última quinta-feira 6 deputados e 6 senadores na comissão da Covid do Congresso Nacional, do qual muito me orgulho ter sido indicado pelo meu partido para poder participar. Nós questionamos o ministro Onyx Lorenzoni, nós estamos cobrando, por exemplo, que os Correios seja também credenciado para receber, não somente as agências lotéricas, e na segunda-feira, é isso mesmo, na próxima segunda-feira, nós vamos receber o presidente da Caixa Econômica Federal, o presidente Pedro Guimarães, e vamos cobrar dele, por exemplo, para encerrar essa primeira parte, a senha para o recebimento, J. William, só dura 2 horas. Uhum. Às vezes você passa um tempão na fila, quando vai chegar para receber o dinheiro, já não está mais valendo. Então nós queremos que aquelas pessoas que foram habilitadas a receber o dinheiro possa ir ou à agência, ou à lotérica, ou aos Correios, para receber com a sua identidade ou com o seu CPF. Eu tenho... O senhor falou a questão da demora, e eu tenho recebido muitas reclamações, nós, principalmente aqui que fazemos o rádio em Xeramubim, dessa demora, o sistema cai demais, às vezes as pessoas tentam fazer e não conseguem. Muita reclamação, a gente chega assim e diz, olha, eu preciso e não consigo, fulano não precisa e consegue. E aí fica aquela dúvida no ar, fica, sabe, fulano não precisa e está recebendo, fulano que precisa não recebe. Não foi assim uma coisa, é lógico, o momento precisava de algo repentino, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo, deputado, na sua hora? O que está acontecendo para que pessoas que a gente sabe que são pobres, paupérrimas mesmo, não conseguem, pessoas que não têm tanta necessidade entram e de cara já conseguem esse benefício? Isso aí, o que é que aconteceu? Vamos dar os números, e mesmo sendo oposição ao governo, como eu estava dizendo, a gente tem que fazer a seguinte reflexão. O governo começou pelo cadastro único. O que é o CAD único? Para que as pessoas possam entender. Cadastro único é um cadastro que o governo federal tem de todas as pessoas que em algum momento da vida recebeu algum benefício do governo federal. Ou recebe o Bolsa Família, ou o Minha Casa Minha Vida, ou a Bolsa Verde, ou o auxílio da pesca, não interessa. São 75 milhões de brasileiros e brasileiras. Olha só,
75 milhões de pessoas. O Brasil tem 209 milhões de brasileiros e brasileiras na nossa população. Desses 75 milhões, J. William, 39 milhões já são do Bolsa Família. Então, 75 milhões menos 39, 36 milhões que o governo já tinha conhecimento do seu cadastro único, mas nós que somos economistas, a gente que estuda muito essa área, imaginávamos que além do cadastro único, nós teríamos mais entre 12 e 15 milhões de brasileiros e brasileiras que estavam fora desse cadastro. Por isso que nós obrigamos a Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Cidadania, a Caixa Econômica é a credenciada dele, para poder abrir o CAD único para que todo mundo pudesse se cadastrar. Eu imaginava 15 milhões, mas vocês sabem quantas pessoas se cadastraram além dos 75 milhões, J. William? Você vai tomar um susto. Vamos lá. Aproximadamente 40 milhões de brasileiros e brasileiras. Desses 40 milhões, entretanto, tem muita gente que ou tem renda maior do que R$ 522, a renda familiar per capita, ou por alguma razão teve um emprego, foi demitido, não deram baixa no emprego, ou por alguma razão, quando soma a renda, dá acima do valor permitido. Então, ele acredita, a Caixa Econômica acredita que desses 40 milhões, que aproximadamente 20 milhões vão ter direito a receber esse auxílio emergencial. Isso significa que o Brasil vai pagar aproximadamente, desses 75 bilhões do CAD único, eu acho que uns 64, 65 mais 20, são 85 milhões de brasileiros. É o maior programa de auxílio do mundo. Eu repeti, maior programa de auxílio do mundo. E eu acho que a Caixa, na realidade, a Dataprev, quem é Dataprev? Dataprev é a empresa do governo federal que gerencia o cadastro único do governo federal. Então a Dataprev, eu acho que ela não estava preparada para poder dar sequência a esse pagamento, porque nós aprovamos muito rapidamente. E além disso, quero dizer, portanto, que segunda-feira nós vamos cobrar a retirada ou a ampliação da senha, passar de 2 horas para 24. Eu vou tentar primeiro extinguir, porque muita pessoa reclama que não consegue ter acesso. Segundo, vamos exigir também que não somente as lotéricas, mas também os correios possam ser credenciados e acabar com essa fila impiedosa que a gente vê pelos jornais afora, né, J. William? Onde a gente vê os jornais por aí, são aquelas filas que inclusive ajudam a propagar a Covid-19, o tal do coronavírus. Então a gente tem que ter muita cautela sobre isso. E o compromisso da Caixa com nós, deputados federais, é de que em mais uma semana eles terão todo o sistema adequado para poder ter mais velocidade de poder responder. E por último, nós, quando aprovamos a lei no artigo 2º, que eu ajudei a instituir, lá dizia inicialmente por 3 meses, que é uma pergunta que sempre me fazem em relação a essa questão. Mas isso parece que vai se estender por um certo período. E mesmo que acabe, a economia não vai retomar de uma hora para outra. Portanto, nós deixamos lá no artigo 6º dessa lei, nós deixamos já autorizado ao governo federal que ele possa estender enquanto perdurar a pandemia, ele possa estender esse benefício, para que o governo federal não precisasse voltar de novo ao Congresso Nacional, alocar recurso de novo. Nós já deixamos todos os recursos e autorização legal autorizado para que o governo federal possa estender esse benefício. Portanto, eu queria passar essa informação para todo o Brasil, em especial aqui para o meu querido estado do Ceará, para Quixeramobim, enfim, abraçar a todos vocês e outras informações vamos fazer no decorrer desse debate. O deputado, o senhor falou em números, deixa eu falar aqui de um estudo que foi feito pelo Instituto Fiscal Independente, órgão do Senado Federal, que diz assim, deixa eu pegar aqui a matéria: metade da população poderá ter de receber auxílio, diz estudo. O auxílio emergencial para trabalhadores informais já beneficiou 50 milhões de pessoas. Mas esse número, se acaba de falar agora, deve crescer para pelo menos 80 milhões
e pode chegar a 112 milhões, mais da metade da população brasileira, caso a crise gerada pelo Covid gere mais perda de renda. Eu volto a dizer, esse estudo foi feito pelo Instituto Fiscal Independente, órgão do Senado. O governo aguenta, deputado, pagar esse benefício caso chegue a 112 milhões, mais da metade da população? E até que ponto esse estudo, na sua ótica, tem veracidade? Vamos lá. Poxa, essa pergunta é de quem anda lendo mesmo sobre o coronavírus. Que é o seguinte, a IFE, o Senado Federal, e é um órgão, inclusive, que auxilia o Congresso, ele tem uma instituição independente que analisa os números, tanto da receita como da execução orçamentária do governo federal. Então, isso nos fornece dados. Obviamente que aqui na UFC, meus alunos também, nosso pessoal de pesquisa, nos ajuda muito também. O próprio observatório aqui do governo do estado do Ceará, ele que é capitaneado pelo professor Flávio Ataliba, tem me ajudado muito. Então, a IFE, ela, quando foi fazer uma identificação, não só do número de pessoas que você levanta, mas, sobretudo, que eu acho que é importante a gente realçar aqui, sobre o valor que terá que ser pago para poder atender a todo mundo. Eu acho que esse é um ponto importante que vamos levantar agora, e eu vou dar esse número aqui de primeira mão. Você sabe quanto está previsto para os 3 meses, só para os 3 meses? O governo federal tem que pagar 98 bilhões de reais. 98 bilhões de reais. Dizem que pode ir um pouco mais, até 120 bilhões. Mas eu vou estar com o número oficial hoje, que você me pergunta. Você pensava que ia me colocar aqui contra a parede, mas eu estou afinado com esses números. Enfim, 98 podendo ir a 120 bilhões. De onde o governo, essa é a preocupação, a pergunta que as pessoas fazem, e o governo vai tirar dinheiro de onde? Né? Veja, hoje os estados brasileiros, eles não podem mais ir para o mercado financeiro para se financiar. Ou seja, eles não podem lançar títulos para poder pegar emprestado no mercado financeiro. A União não. A União pode. A União, aliás, ela faz isso todo mês. Como a União gasta mais do que arrecada, todo mês, eu quero aproveitar essa oportunidade para dividir isso com todas as brasileiras e os brasileiros, todo mês a União vai no mercado financeiro e pede emprestado, né, aos bancos para poder continuar fazendo as suas despesas. A previsão de gastos com todas as ações que o governo está tomando, a previsão hoje é de mais ou menos 370 bilhões de reais. Desses 370, 98 bilhões são do coronavírus, ou seja, do auxílio, não do coronavírus, do auxílio emergencial, especificamente, que é do coronavírus, tem mais 60 de ajuda de estados e municípios, e outros empréstimos, inclusive, de micro e pequena empresa, que eu vou já falar também aqui, para me dirigir a todos aqueles que faturam até 4 milhões e 800 mil reais por ano. Portanto, é o mercadinho, é a pequena farmácia, enfim, eu vou já falar sobre isso. Mas, enfim, voltando, 98 bilhões. O governo pode tanto se endividar, mas o deputado Mauro Filho, na última audiência que o Paulo Guedes teve conosco, eu estudando, e isso aqui eu acho que é uma notícia importante para o Brasil, eu devo estar apresentando essa emenda constitucional na próxima semana, eu descobri, J. William, é importante essa matéria ficar gravada para a posteridade. Eu descobri na conta única do governo federal 218 bilhões de reais, com B de bola, 218 bilhões, que estão parados há 10 anos e que o governo federal não pode usar porque são dinheiros de fundos. O que é um fundo? Fundo é uma receita que você arrecada, mas só pode gastar em uma despesa específica. E aí foi guardando. Eu vou propor uma emenda constitucional. Com certeza eu terei o apoio de todos os meus colegas deputados federais, todos os 22, para poder a gente desvincular. Eu estou pensando em desvincular 150 bilhões de reais. O ministro Paulo Guedes cunhou publicamente essa emenda como emenda Mauro Benevides. Eu fico muito lisonjeado com essa propositura que ele fez.
para poder desvincular 150 bilhões dos 212 e eu vou, portanto, entregar esse dinheiro ao governo federal para que ele possa, portanto, não se endividar totalmente, mas também sacar esse dinheiro que não vai aumentar o seu endividamento, um dinheiro que está parado e que com certeza vai contribuir para que essas pessoas que mais precisam do Brasil, eles terem recursos suficientes. Esse vai ser o meu trabalho para poder honrar a confiança que a população cearense me depositou. Esse é um programa nacional, mas como deputado federal trabalho pelo Brasil todo, mas em especial tenho que trabalhar pelo meu querido estado do Ceará também. Ô deputado, tempo na TV é ouro, né? E tempo, nós não temos tanto tempo não, mas vamos tentar aqui sintetizar. O senhor falou sobre pequenas empresas, né? Pequenas empresas. Muitas estão fechadas, né? Muitos comércios pequenos estão fechados, muitas pequenas empresas estão fechadas. O que é que vocês aí em Brasília têm planejado e se o senhor já pode falar alguma coisa para os pequenos empresários, né? Porque na sua grande maioria são os que sustentam grande parte dos empregos, não é isso? 62% a cada 100 empregos gerados no Brasil, 62, 63, já teve casos até de 66, são gerados pelas microempresas e empresas de pequeno porte. A microempresa é aquela que fatura até R$360 mil ano, e a empresa de pequeno porte, ela pode ir até R$4.800.000 por ano. O que é que já foi feito? Porque esse é um segmento muito importante que eu quero adiantar. Primeiro, foi postergar o pagamento do Super Simples de abril, de maio e de junho. Isso significa que o de abril deverá ser pago em julho, o de maio em agosto e o de junho em setembro, para tentar esses 3 meses, enquanto está todo mundo fechado, esperar que a gente possa, no próximo mês, pensar em reabertura programada, né, da atividade industrial, da atividade comercial e assim por diante. Essa foi a primeira medida, aliviar o tributo dessas empresas. E segundo, nós acabamos de aprovar, e eu espero que o presidente da República possa sancionar nos próximos 10 dias, o Senado já aprovando também, não sei se terça ou quarta, portanto nós temos que correr em relação a isso, que é o seguinte, como as empresas estão paradas, devem retomar daqui um pouquinho, uma operação de crédito com 8 meses de carência, 36 meses para pagar, 8 meses de carência, 36 meses para pagar, e que valor, deputado Mauro Benevides Filho? No valor de até 30% do faturamento do ano passado, e aqui juros, que é a grande pergunta, mas peraí, professor Mauro Filho, e qual é o juro? Que o juro no Brasil é muito caro? Calma, os juros já estão determinados, será Selic, que é 3%, mais 1,25, é 4,25 ao ano. Obviamente que ainda a empresa diz assim, mas eu não consigo ter acesso ao crédito. É verdade na maneira em que os bancos não querem emprestar com medo. Pois bem, sabe o que é que nós fizemos, J. William? Nós fizemos o seguinte, criamos um fundo garantidor para a operação de crédito, não pode exigir imóvel para pagar bem, nada, é só a assinatura do microempresário, porque vai ter um fundo garantidor já criado na lei, que vai garantir 85% do valor dessa operação. Olha só que extraordinário. Aí sim, eu aposto que os bancos terão, nesse momento, a vontade, disposição para emprestar, porque sabe que se porventura, se a microempresa ou a empresa de pequeno porte tiver alguma dificuldade, ela vai ter um fundo que vai pagar essa operação. Então, são duas medidas assim impactantes para quem gera emprego. A postergação de tributo também eu acho muito relevante, sem falar as medidas que o governador Camilo tomou. Tarifa social de energia sem pagar, a tarifa da CAGES também sem pagar, e os sistemas de abastecimento d'água, a lei já foi aprovada na Assembleia para não pagar, o Vale Gás, que já está sendo distribuído para os alunos das escolas de ensino médio. Então tem várias medidas que nós aqui no âmbito do governo do Estado, capitaneado pelo governador Camilo,
também estamos tomando várias medidas para que a população não sofra tanto, porque tem muita gente sofrendo com dificuldade até de alimentação, daí a razão da gente ter criado o auxílio emergencial, pelo menos para aplainar, né, essa dificuldade de curto prazo, que é você sobreviver nesses 3 meses de pandemia. Ô deputado, só para fechar esse tema das pequenas empresas, o senhor falou em números, falou que o governo vai ajudar, mas eu estou vendo aqui uma matéria que diz assim: o governo anunciou uma linha de crédito emergencial para ajudar pequenas e médias empresas a pagarem o salário dos seus funcionários em meio à crise do Covid. Porém, empresários e entidades reclamam que o dinheiro não chega na ponta final por burocracia e exigências dos bancos. Também... É o que eu acabei... Ó, que bom que você levantou, excelente, porque essa lei veio exatamente para atender a essa reclamação. Não poderá ter exigência, a única garantia será o aval do próprio proprietário da empresa e o mais importante de tudo, por que é que o banco fica exigindo tanta burocracia, J. Duílio? Por uma razão muito simples, pelo risco que ele acha que vai ter da operação. O que é que nós fizemos? Criamos o Fundo Garantidor de Operação, chama-se FGO, exatamente porque junto com o Fundo da Microempresa do Sebrae, os dois juntos vão garantir 85% da operação que os microempresários vão fazer. Essa foi a razão que nos motivou a trabalhar para poder fazer isso especificamente. Eu espero que o presidente Bolsonaro possa, até o final da próxima semana, sancionar. O Senado deve aprovar na terça, e o presidente Bolsonaro sancione até a próxima sexta-feira. Então nós vamos ter, ainda no mês de maio, a gente vai ter essa linha de crédito já disponibilizada para que os microempresários e empresas de pequeno porte, elas possam, portanto, ter essa linha de crédito com carência, porque também para você tomar linha de crédito para pagar daqui a 3 meses, você não conseguiu nem se recuperar ainda, nem a empresa vai querer tomar esse crédito. Mas dessa forma, há um melhor desenho, um menor juros e um maior prazo para poder viabilizar, portanto, a retomada do emprego, que para nós, que para mim, como economista e como professor de economia, eu acho que é passo fundamental para poder recuperar e dar tranquilidade ao povo brasileiro e, obviamente, falando aqui para todos os estados que me enviaram aqui mensagem. Muito obrigado, parabéns a vocês mais uma vez. Mais uma última para terminar. Bem, o estado do Ceará o senhor conhece muito bem. O senhor foi secretário durante muitos anos e o senhor falou em 2 administrações e conhece muito bem o estado do Ceará como secretário da Fazenda. Até onde o nosso pequeno, médio, grande empresário aguenta esse isolamento social com todas essas limitações? Fortaleza praticamente lockdown, cidades do interior, muitas fechando as suas fronteiras e os comércios praticamente fechados, somente um serviço essencial. O senhor que é muito ligado ao governador Camilo Santana, já existe um estudo para a volta gradativa das nossas empresas e comércios? Sim, absolutamente sim. Né? A Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, elas estão conjuntas. Na semana passada, na última sexta-feira ou foi quinta-feira, esse plano já foi apresentado aos empresários, toda a racionalidade disso. O que vai determinar esse processo paulatino de recuperação é o sucesso desses 15 dias até o dia 20. Se todo mundo quer e deseja retomar suas atividades, vamos mostrar ao estado do Ceará que esses 15 dias nós vamos conseguir sustar esse crescimento desse contágio e do número de mortes que estão acontecendo. Essa é a prova cabal para poder nós sairmos desse momento e, saindo disso, recuperar paulatinamente. E ninguém vai poder chamar todo mundo, reabrir tudo de uma vez. Portanto, se você deseja, você que está me ouvindo nesse exato momento, aqui 12 horas e 9 minutos aqui na TV Sertão, quero dizer para todos que estão nos dando o privilégio de nos assistir nesse momento, dizer o seguinte: se desejam que isso se elimine, que nós retomemos a atividade, é fundamental, pelo menos aqui no estado do Ceará, até o dia 20 de maio, que é o prazo para o qual o governador Camilo Santana
tornou mais rígidas, né, as medidas, sobretudo aqui em Fortaleza. Esperamos que esse prazo as pessoas se conscientizem, não saiam de casa, só saiam o mais assim que precisar, ao supermercado, à farmácia, enfim, aquelas coisas mais essenciais. Os profissionais de saúde, inclusive, mandar o meu abraço para todos eles que estão enfrentando com muita garra, né, recebendo os pacientes todos contaminados, deixar aqui o meu abraço. Portanto, essa velocidade, respondendo a sua pergunta, portanto, determinante, o fator determinante será realmente o resultado. Portanto, se isolem. Vamos dar a demonstração para o Brasil, aqui no Ceará, que nós seremos capazes de inverter essa curva. Em vez de estar crescendo, nós vamos diminuir, e diminuindo, portanto, fica mais fácil o governador Camilo tomar a sua decisão. Ele tem tomado decisão baseado estritamente na ciência, e é assim, portanto, eu estou otimista que as pessoas, o povo cearense, os quase 9 milhões de cearenses, nós haveremos de dar esse exemplo para todo o país. O deputado Mauro Filho, se nós não tivéssemos com a Covid, com o coronavírus, evidentemente nós estaríamos em plena campanha ou pré-campanha eleitoral. O senhor acredita que teremos eleição esse ano? A eleição pode ser adiada? O que é que você tem ouvido em Brasília? Eu tenho ouvido 2 pontos. Vamos lá, essa também é de primeira mão. A primeira, todo mundo já sabe, que é o seguinte: adiar a eleição, isso já dito pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. O que está na cabeça dele é postergar e não adiar, é postergar a eleição de outubro para o final de novembro, o primeiro turno, e em dezembro, o segundo turno. Lembramos que a eleição, apesar dos municípios menores, a decisão ser somente em um turno, a decisão dos municípios maiores representa a eleição em 2 turnos. Portanto, a ideia que ele passa para a gente, na última conversa que nós tivemos, o que ele diz é que é tentar prorrogar isso para o final de novembro e fazer o segundo turno de dezembro. Ou logo no comecinho de dezembro e 15 dias depois, portanto antes do Natal, se fazer o segundo turno. Entretanto, há uma outra corrente, mas eu acho que muito pouca probabilidade, que é o seguinte: tirar os 2 bilhões do fundo eleitoral, tirar os 7, 8 bilhões do que vai gastar a Justiça Eleitoral para fazer eleições em todo o território brasileiro, fazer esses 10 bilhões, entregar de volta ao Ministério da Economia e fazer uma junção de mandatos, ter uma única eleição de 4 em 4 anos em 2022. Mas isso não tem ressonância. Mas para isso acontecer, deputado, isso tem que mudar a Constituição, né? Claro, como inclusive, eu inclusive interpreto, segundo meus advogados, que até para mudar o prazo para novembro, o Tribunal Superior Eleitoral não terá competência para isso. Terá que ter uma emenda constitucional alterando essa possibilidade e recompondo os prazos. E aí vão surgir muitas dúvidas. Quer ver uma que eu vou deixar logo todo mundo aqui em pandemia, que é o seguinte: o prazo de filiação partidária, ele não diz prazo, ele diz 6 meses antes das eleições. Se nós adiarmos as eleições para 1º de dezembro, eu estarei alterando automaticamente os 6 meses antes. Reabriremos prazo para filiação? Olha a confusão que isso poderá dar. Então, juridicamente, a gente tem que analisar isso com muita cautela para que o Brasil, né, a gente possa tomar a decisão que seja a melhor para o país e para que o país possa correr com a retomada do seu desenvolvimento. Para fechar, deputado, o senhor tirou em Quixeramobim, na última eleição, 4.911 votos. O senhor teve o apoio do ex-prefeito Cirilo Pimenta. Cirilo Pimenta. Isso. Falar em política quixerambinense, né, o senhor que foi apoiado aqui em Quixeramobim pelo Cirilo, porém, as informações que eu estou vendo nos últimos dias em Quixeramobim é que o Cirilo filiou parte dos pré-candidatos a vereador ligados a ele ao PSL, que é um partido que é oposição ao seu partido, oposição ao seu mandato, né, podemos dizer assim. Inclusive, a informação que rola nas redes sociais, até nos Facebooks, no Instagram, é que ele esteve reunido com o deputado Heitor Freire. A nossa pergunta é, afinal, deputado Mauro Filho, como anda a sua relação política
com o ex-prefeito Cirilo Pimenta depois dessa aproximação com o tido, né, deputado bolsonarista Heitor Freire? Olha, veja, eu tenho... o prefeito Cirilo fez uma grande administração no município de Quixeramobim. As pessoas compreendem, né, a extensão do avanço que o município teve. Eu não tenho inimizade com quem quer que seja, nem com o deputado, nosso colega Heitor Freire, nem com nenhum, né, dos deputados. O meu pai, Mauro Benevides, me ensinou, e eu carrego isso com muita lá dentro do meu interior, do meu coração, fazer uma política muito maior. Eu tenho uma obrigação, porque fui eleito deputado, de trabalhar pela população como um todo, e vou fazer isso os 4 anos para poder as pessoas, e aqui aproveitei para fazer um pouco dessa prestação de contas também, que eu devo estar retornando a Quixeramobim agora no mês final, se tiver tudo terminado, no comecinho aí do mês de junho, mas eu tenho uma ligação também de cunho pessoal com ele, como também tenho uma amizade com o Dr. Rômulo também no Quixeramobim, com várias pessoas, vários vereadores e vereadoras. Quero mandar um abraço para todos. Naquilo que, como secretário, fui demandado por deputados estaduais, como secretário de Planejamento, para ajudar a Prefeitura, também fizemos isso. Portanto, o meu papel aqui vai ser trabalhar. E eu quero, portanto, dizer ao povo de Quixeramobim que estou comprometido com todos vocês, mas realmente eu tenho uma ligação com o ex-deputado, ex-prefeito Cirilo Pimenta, e a gente vai caminhando, né, para ver a melhor forma de ajudar o município. Deputado Mauro Filho, muito obrigado pela sua estada conosco durante alguns minutos dentro do programa Ceará Verdade. Com certeza é uma porta que se abre e outras oportunidades de tê-lo aqui irão aparecer. Um abraço e muito obrigado, e até a próxima, se Deus quiser. Eu agradeço, J. William, a oportunidade que o Ceará Verdade me proporciona nesse exato momento, mas eu interpretei que era importante, em função dessa difusão de tudo que nós estamos fazendo no âmbito do Congresso Nacional, pensando realmente na população brasileira, sobretudo a menos favorecida. Agradeço a oportunidade, mais uma vez o meu abraço ao meu companheiro, e admiro muito o seu trabalho, Sérgio, enfim, e parabenizar pelo grande sucesso, já entrando por tantos estados afora, agradecer o espaço que você me concede nesse exato momento. Vamos sair dessa, se Deus quiser. Um abraço, muito obrigado.